Peculato e lavagem de dinheiro. O repórter Wagner de Oliveira tem as informações. Desde a decisão do Tribunal de Justiça de Minas, a movimentação é grande aqui em Belo Horizonte, em frente ao prédio onde mora o ex-governador. Eduardo Azeredo ainda não informou se vai se entregar. Azeredo foi acusado pelo Ministério Público de ter participado do desvio de recursos de empresas do Estado, por meio de contratos publicitários, no esquema que ficou conhecido como Mensalão Mineiro. Esse dinheiro foi usado na campanha dele para governador em 1998. Eduardo Azeredo acabou perdendo a eleição para Itamar Franco. O caso já se arrasta na Justiça há 11 anos. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em 2007, quando ainda era senador e tinha foro privilegiado. Em 2014, quando foi pedida sua condenação no Supremo Tribunal Federal, Azeredo era deputado federal e renunciou ao cargo, fazendo com que o processo voltasse à estaca zero. Em 2015, Eduardo Azeredo foi condenado em primeira instância aqui em Minas. No ano passado, a sentença foi mantida pelo TJ. Hoje, por 5-0, o último recurso para evitar a prisão foi negado pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça, que ainda decretou a prisão imediata do ex-governador, que tem 69 anos. Hoje é o segundo dia de manifestações de caminhoneiros contra o aumento do preço do combustível. Segundo a PRF, em Minas, o protesto acontece em ao menos 40 trechos das rodovias federais. Um deles na Fernão Dias, em Igarapé, onde esteve a repórter Etel Correia. A fila de caminhões e carretas paradas na rodovia Fernão Dias parece não ter fim. Os veículos ocupam uma faixa de rolamento nos dois sentidos da BR e na via marginal, mas o trânsito não foi bloqueado. Muitos caminhoneiros afirmam que aderiram ao movimento por vontade própria. Seu Luiz saiu de Feira de Santana, na Bahia, com destino a São Paulo. Entreguei a carreta aqui em Belo Horizonte porque não tenho condições de chegar com ela engatada lá. Porque o diesel está comendo tudo o frete. Tem lugar a gente já está pagando R$ 4,10 o óleo. Está pagando quase o mesmo preço da gasolina. Como é que vai trabalhar? Não tem mais jeito de trabalhar não, né? Sério, para tudo, que é para turma ver que o negócio é sério, não é brincadeira não. Muitas carretas de produtos perecíveis têm refrigeração, mas a gente encontra no caminho caminhões como este aqui, olha só, que levam frutas, mercadoria completamente perecível, que pode estragar com poucos dias e que não tem nenhuma forma de conservar esses alimentos. Rapaz, até amanhã ainda acho que aguenta, mas depois não sei mais não, que vai resultar mais. Banana já o cliente já não quer mais. Aí vai ter que vender para fazer doce. A manga ainda vai. Vamos ver o que vai. Se for rápido a greve, né? Senão vai ter que sair pro sacolão. O protesto em todo o Brasil ganha força. Essas imagens feitas pelos próprios caminhoneiros usando o celular mostram a ação de manifestantes que obrigam outros a parar em rodovias que cortam o estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul. E também na Fernão Dias, só que em Perdões, no sul de Minas, as manifestações continuam. Os caminhoneiros que amargam prejuízos por conta do preço do diesel estão pensando em parar de trabalhar com transporte de cargas. Os caminhoneiros pararam em postos de combustíveis que ficam às margens da Fernão Dias. Cerca de 30 motoristas se reuniram neste local, que fica no trevo de Perdões. A gente fez um acordo com a Polícia Rodoviária, não parar em acostamento, não fechar a pista. Nós estamos dispersando todos os motoristas para os postos, onde tem apoio, comida, banho e tudo. Alguns dos caminhoneiros estão parados desde sexta-feira passada. Caso de Marcos, que mora em Perdões. Porque não tem mais condições mais de trabalhar. Para o patrão é ruim, para o empregado é pior ainda. E por conta da manifestação dos caminhoneiros, a gente vê a Fernão Dias de um jeito que não costuma ver. Tranquila, com pouco movimento de veículos e sem nenhum caminhão trafegando aqui pela rodovia. Por conta desses aumentos do preço de combustíveis, tem muita gente que está pensando em vender os caminhões e tentar uma nova vida. Do jeito que está aí, tem que vender tudo, porque hoje, para o dono de caminhão, não está sobrando nada. O óleo quase R$4, há mais de R$4 em tem imposto aí, que é mais de 4, igual a gente viaja para a Bahia também, tem caminhão na linha da Bahia, o óleo lá chega a R$4,30, R$4,40, então sem condições de rodar.
E por causa das manifestações, os Correios informaram que estão temporariamente suspensas as postagens das encomendas com dia e hora marcados, como é o caso do Sedex 10, por exemplo, e que haverá o acréscimo de dias no prazo de entrega de alguns serviços e correspondências enquanto perdurarem os efeitos das paralisações. A paralisação também causa reflexo nos postos de combustível. Em alguns de Belo Horizonte e Divinópolis, no centro-oeste do estado, já começou a faltar a gasolina. Na capital, os motoristas têm sofrido com os altos preços dos combustíveis e agora também com a falta do produto. Moça, tem álcool? Não, o álcool acabou hoje. Hoje? Tem previsão? Não, ainda não, porque os caminhoneiros estão de greve, não está sabendo ainda se vai retornar. No interior do estado, a situação não é diferente. Neste posto em Divinópolis, no centro-oeste, além da falta, o combustível aumentou 10 centavos o litro. A gasolina comum também está acabando, deve ter na faixa de uns 2.000 litros só. A gasolina aditivada deve ter 1.000 litros só e vai sobrar só o diesel e a pódio. Este outro posto abastece cerca de 500 veículos por dia e só tem combustível para mais 24 horas. A gente já fica preocupado assim, sem saber que de hoje para amanhã quais são as notícias, se a greve vai permanecer ou não. Com medo de ficar sem combustível, alguns motoristas estão correndo para encher os tanques. Colocar um posto de combustível para que, se faltar, a gente possa ainda fazer uso do carro por mais uns dias, né? O medo é ainda maior para quem depende de veículo para trabalhar, como o José Antônio. Se faltar combustível, eu estou a pé, ué. De papel e de mão quebrada. Aí é ruim, né? O presidente da Câmara dos Deputados anunciou hoje um acordo com o governo federal para reduzir os impostos que incidem sobre o combustível. E depois de 5 altas seguidas, a Petrobras vai reduzir amanhã o preço do diesel e da gasolina. Isso, claro, é o preço nas refinarias. Não significa que vai ficar mais barato nas bombas dos postos, onde abastecer já está custando os olhos da cara. Muita gente está tendo que se virar e procurar alternativas para economizar. Em vez de 15 minutos de carro, que costumava gastar até 7 meses atrás, agora Alencar precisa de quase 1 hora para se deslocar a pé e de metrô de casa para o trabalho. Tudo para não impactar o orçamento da família. Eu vinha trabalhar de segunda a sexta, eu gastava na faixa de R$40 semanal. O cálculo mensal era R$160, aí passou para 250, 240 nessa faixa. Tive que parar, não tinha condição, aí procurei vir de metrô. O vilão para o segurança tem assombrado a maioria da população nos últimos tempos: o preço dos combustíveis. Por isso está todo mundo buscando alternativas para não passar sufoco. Quem não consegue deixar o carro em casa, vale a velha dica de pesquisar preços mais baixos. Tem até aplicativo que conta com a colaboração dos próprios motoristas para dar a dica, com foto, preço e localização do posto mais próximo com oferta. E aqueles que abrem o aplicativo agora, o aplicativo com oferta, vão ver as melhores ofertas que interessam no raio de 2, 3 quilômetros. Ele pode, inclusive, passar dessa região e ir até para cidades mais próximas, que ele consegue fazer compras bem mais em conta. Hoje nós vemos diferenças que chegam em torno de 100%, 150% entre um estabelecimento e outro, em função de ofertas que são exclusivas daquele determinado estabelecimento. Após aumentos consecutivos, a Petrobras anunciou redução de 2,08% no preço da gasolina e de 1,54% no preço do diesel nas refinarias. A partir desta quarta-feira, os combustíveis deverão sair de lá com valores até 4 centavos a menos por litro. O litro da gasolina de R$ 2,08 sairá das refinarias por R$ 2,04. Já o litro do diesel vai de R$ 2,37 para R$ 2,33. A pequena redução nem de perto alcança o total de aumentos desde julho do ano passado, quando o governo mudou a política de reajuste para o setor. No acumulado, a gasolina subiu quase 59% e o diesel quase 60%. O consumidor tem certeza que essa redução não vai chegar em virtude da Petrobras. Não vai dar nem tempo do dono do posto já ter aumentado e voltar com o preço anterior. Isso realmente é preocupante, como eu falei, porque dificulta até a administração do posto de ter que trocar todos os dias o preço das placas. E mais ainda, o consumidor perde a referência. Mas realmente é um momento que o etanol, sem dúvida nenhuma, é a única opção para o consumidor viável para que ele possa optar para reduzir seu custo mensal com combustível.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje a revisão tarifária periódica do fornecimento de energia elétrica. Segundo a ANEEL, essa revisão acontece em Minas a cada 5 anos. Os consumidores residenciais terão um reajuste de 18,63% na conta de luz. Já para as empresas e indústrias, o aumento é de 35,56%. A nova tarifa passa a valer a partir do dia 28 de maio, mas só vai aparecer na conta a partir de junho. Um flanelinha atirou contra um policial militar nessa manhã no bairro de Lourdes, aqui em Belo Horizonte. O soldado foi atingido na perna por um tiro disparado pela própria arma, que foi tomada dele pelo guardador de carros. O soldado Tiago Mendes Oliveira foi trazido para esse hospital e, segundo colegas de farda, passou por uma cirurgia em uma das pernas. O militar foi baleado ao abordar um flanelinha que estaria danificando veículos em uma rua no bairro de Lourdes. De acordo com a polícia, o suspeito brigou com o PM e pegou a arma dele. Uma dupla deslocou até o local e nessa abordagem o autor ele entrou em luta corporal com o militar, sacou a arma do militar e deferiu um disparo na perna desse militar. O policial estava sozinho, estava com outro companheiro, como é que é? Ele estava acompanhado de um outro militar que estava observando e anotando a placa dos veículos danificados por esse autor. Manuel chamou a polícia porque teve o carro danificado. E hoje ele começou lá quebrando os carros, tudo pedindo dinheiro ao pessoal, ninguém dava dinheiro para ele. Ele ficou louco, começando a chutar os carros. Eu fui, peguei o meu carro, guardei na garagem, mas mesmo assim ele conseguiu quebrar o vidro lateral e amassar a traseira. E um dos policiais, eu pedi se ele ir na garagem comigo averiguar a situação do meu veículo. Aí ele desceu. No que nós descemos a rampa da garagem, o portão fechou e ele aproveitou que o policial estava sozinho cá e agrediu o policial. Aí eles conseguiu tomar a arma do policial e, infelizmente, o policial foi atingido na coxa. Agora, por pouco não acontece uma tragédia ali, né? Não, por pouco. O cara louco, que se ele tivesse conseguido, o policial teve preparo de conter ele para ele não dar mais tiro, porque senão ele teria atirado pessoas passando na rua. Esse professor também teve prejuízo. Cheguei de manhã, parei o meu carro e saí, fui da minha aula. Durante a aula eu ouvi a confusão de polícia, essas coisas. Aí, quando eu voltei, eu vi uma marca no vidro e uma marca na lataria. O detalhe que chama atenção é que o flanelinha que está preso aqui na central de flagrantes já havia sido detido pelo mesmo policial militar que ele baleou há uma semana. Glinger Cordeiro do Nascimento, de 25 anos, é um velho conhecido da polícia. Ele reconheceu esse militar e quando ele reconheceu, ele xingou o militar, falou, atira em mim então, começou a ameaçar o militar. E o militar ele tentou correr, o militar segurou nessa luta corporal que ele sacou a arma do militar que estava no coldre, inclusive. O frio continua por aqui. Segundo os meteorologistas, a temperatura pode chegar a 2 graus no sul de Minas. Veja agora como fica o tempo nessa quarta-feira em todo o estado. A extensa massa de ar seco e frio mantém o tempo estável, com predomínio de céu claro em grande parte de Minas. Possibilidade de neblina e nevoeiro no sul, na zona da mata, no Campo das Vertentes e no centro. Em Belo Horizonte, mínima de 11 e máxima de 26 graus. A temperatura vai de 14 a 28 em Vargem Bonita, de 13 a 21 graus em Oliveira Fortes. Fica entre 12 e 26 em Santo Antônio do Monte. E em Itajubá, mínima de 6 e máxima de 22 graus. Foi prorrogado até amanhã o prazo para os deficientes se candidatarem para trabalhar nas ruas da capital. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, são 96 vagas para ambulantes, distribuídas em 48 pontos, sendo 43 no Hipercentro, 2 no Barreiro e 3 em Venda Nova. Lembrando que só é permitido trabalhar nas ruas pessoas com deficiências devidamente licenciadas. Os interessados em obter a liberação para exercer a atividade de comércio em logradouro público devem comparecer nessa quarta na Avenida Álvares Cabral, número 217, no 6º andar, de 3 às 5 horas da tarde. Devem ser apresentados cópias dos documentos de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, além do requerimento de participação no chamamento público. O link com outras informações e o documento que precisa ser preenchido estão disponíveis na nossa página na internet, alterosa.com.br/JA.
O INSS suspendeu o atendimento presencial para a solicitação de alguns serviços, que agora devem ser feitos apenas pelo telefone ou pela internet. A mudança, que promete agilidade na análise dos pedidos, tem causado insegurança nos beneficiários. Beneficiários que já utilizam o serviço digital para agendamento de atendimentos presenciais temem que os sistemas não funcionem. É que eles enfrentam dificuldades no serviço que já vem sendo oferecido por esses canais há mais tempo. Às vezes a gente liga no 135, fica de 10 a 15 minutos para conseguir agendar um auxílio-doença, agendar. Isso já estava acontecendo, mas você não consegue agendar, demora muito. Pode ser que vai melhorar agora para frente, mas semana passada foi um sufoco para marcar. De acordo com Gisele Braga, que é responsável pela divisão de atendimento do INSS, a mudança pretende oferecer mais conforto e rapidez aos beneficiários. Nós esperamos que cerca de 20% de todos esses requerimentos caiam nessa situação de concessão automática e imediata, sem necessidade de comparecimento do segurado nas agências do INSS. Mas o advogado previdenciário Marcos Brito não vê a mudança com bons olhos. Ele diz que idosos ou pessoas que possam ter dificuldade com a utilização da internet ou do telefone ficarão sem opção de atendimento. Não acredito que a nossa população esteja preparada para isso. Você imagina uma pessoa já que tem condição de pedir uma aposentadoria por idade, ela já é um pouco uma idade mais avançada. Nem todos têm conhecimento para isso e precisariam de um atendimento presencial, o que não tem mais a possibilidade de ocorrer. O melhor caminho talvez seja o telefone 135. Porque aí a própria atendente o ajude nesse processo. É um processo simples, é questão do segurado fornecer dados dele mesmo, que o próprio 135 já vai fazer esse requerimento para ele. Além da solicitação do benefício por aposentadoria por idade e do salário maternidade, outros 21 serviços também serão oferecidos através do atendimento online a partir do dia 24 de maio. Já para a solicitação do benefício da prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, conhecido como LOAS, o atendimento continua sendo presencial. Porque ele depende de perícia médica e de uma perícia socioeconômica que é feita pela assistente social do INSS. Então, como depende desses dois procedimentos, ele é somente o atendimento presencial. Daqui a pouco você vai conhecer uma casa de apoio a mães e gestantes em vulnerabilidade social. O trabalho voluntário ajuda a mudar a vida de muitas mulheres. É depois do intervalo, não saia daí. A maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, está precisando de doações para o banco de leite. O estoque nessa segunda era de 5 litros, mas a demanda é de 8 a 10 litros por dia. Atualmente, cerca de 100 crianças são beneficiadas. Qualquer mulher em bom estado de saúde que esteja amamentando e produza mais leite que o necessário para o bebê pode ser doadora. Então, quem puder e quiser doar, basta entrar em contato com a maternidade. Eles ensinam a forma correta de coleta e enviam uma equipe para buscar o leite semanalmente. Outras informações podem ser obtidas pelo número 3337-5678, o código é o 31. Vocês vão conhecer agora a Casa Mãe Oásis da Imaculada, uma instituição que vive de doações e atende mães com histórias carregadas de sofrimento, vulnerabilidade socioeconômica, familiar e afetiva. Essas mulheres, algumas adolescentes, encontraram no local apoio para que se fortaleçam e escrevam novas histórias. O cuidado com o caçula, terceiro filho de Liliane, vem de uma caminhada longa e dura. A vigilante, de 29 anos, foi encaminhada ao local pelo Conselho Tutelar após denúncias de agressão às filhas de 6 e 2 anos. Liliane ainda estava grávida na época e bastante perdida. Tinha terminado um relacionamento, estava sozinha. Minha família não me apoiou porque eu já tinha 2 outras crianças, estava passando dificuldade financeira, fome, enfim. E eu ia doar meu filho porque eu não tinha condição para criar. Não estava tendo condição para criar outros filhos. A Casa Mãe Oásis Imaculada, inaugurada há 1 ano e meio, recebe jovens mães, geralmente adolescentes,
grávidas ou com recém-nascidos. Meninas vindas de realidades difíceis. São meninas que vieram de uma história de vida muito sofrida, tanto de uma vulnerabilidade familiar, socioeconômica muito grande, quanto de uma vulnerabilidade afetiva, de relacionamentos que não deram certos, de relacionamentos da qual muitas foram rejeitadas pelo término de namoro, término de casamento. E essas mulheres, crianças e jovens que vêm aqui, com a graça de Deus, podem alcançar esse auxílio espiritual, confissão, atender com direção espiritual. Eu acho que esse é o caminho que nós viemos aqui. Atualmente, 9 voluntários orientam e auxiliam as mães. O espaço tem quartos para os bebês e as mulheres, oficinas de artesanato e acolhimento emocional e espiritual. A gente percebe que você dando esse apoio, elas começam a caminhar sozinhas. No entanto que, você percebeu que elas amam estar aqui, exatamente porque aqui é um colo, A casa chama Casa Mãe Oásis da Imaculada. Então, realmente é um oásis onde elas bebem, se reestruturam e vão caminhar. A casa é mantida por doações. Um bazar neste fim de semana vai vender roupas e acessórios de grifes mineiras com renda revertida para a instituição, que tem como madrinha a cantora Elba Ramalho. Faz bem participar, faz bem contribuir, faz bem retribuir, faz bem defender a vida, faz bem bazar. O bazar da Casa Mãe Imaculada vai acontecer nos dias 25 e 26 de maio, em Belo Horizonte. Ela vai mandar um vestido para a gente fazer um leilão lá. Espero que seja um bem lindo. Ela prometeu que vai ser um bem bonito. E a mulherada está convidada, a estar lá conosco, conhecer um pouquinho também da obra. Então, lembrando, o bazar acontece nos dias 25 e 26 de maio, sexta e sábado, na Avenida dos Bandeirantes, número 912, no bairro Sion, aqui em BH. O JA termina aqui, você fica agora com as notícias nacionais no SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã, a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá.